Nós vamos falar aqui da diferença de três condições que envolvem o glúten e o trigo. A primeira delas é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença, na maioria das vezes, de cunho genético, que compromete 1% da população mundial e que se caracteriza por alterações intestinais que geram uma síndrome de má absorção através de diarreias, que desencadeiam, por sua vez, várias alterações no corpo. Essas reações intestinais, elas são decorrentes de um processo inflamatório imunomediado gerado pela ingesta do glúten. A resposta imunológica é direcionada contra a gliadina, que é uma proteína que está no interior do glúten. A doença celíaca ela é diagnosticada através do quadro clínico e através de exames de sangue ou muitas vezes através de biópsia intestinal, ou seja, a doença celíaca, na grande maioria das vezes, deixa máculas que podem nos ajudar a dar o diagnóstico no paciente. O tratamento da doença celíaca é eliminar o glúten da alimentação e, em alguns casos mais severos, também eliminar substâncias que possuem glúten, ou seja, alguns cosméticos, e evitar muitas vezes substâncias que podem estar contaminadas com glúten, a depender da gravidade. Em casos muito graves, você pode lançar mão de corticoide quando só a dieta, a restrição do glúten não funciona. Existe também a alergia imunomediada por imunoglobulina E, desencadeada pelo trigo, que também pode ser muito grave. Isso é um quadro alérgico com diversas manifestações que não necessariamente tem que ser desencadeado pela ingesta de trigo, e sim, às vezes, por inalação, contato cutâneo. Bom, isso é um quadro alérgico ao trigo. A sensibilidade ao glúten é uma condição que há algum tempo já vem sendo descrita. Os últimos artigos científicos de 2016 para 2017, julho, evidenciam que não existe ainda uma clareza do ponto de vista assim, do que desencadeia ela, se é o glúten ou é alguma outra substância que está dentro do trigo, ou seja, algum tipo de proteína ou algum tipo de carboidrato fermentado. Assim, até um determinado momento, sensibilidade ao glúten é igual sensibilidade ao trigo, mas não é doença celíaca, tampouco alergia. Bom, essa sensibilidade ao glúten, ela se manifesta muitas vezes através de alterações intestinais e alterações extraintestinais. É também desencadeada por uma resposta imunológica, não se sabe exatamente qual substância que desencadeia isso. Tanto é que o termo ainda pode ser glúten ou ao trigo, talvez isso mude mais para frente. E essa reação inflamatória, que é totalmente diversa da reação inflamatória da doença celíaca, gera uma série de manifestações no corpo. Alterações cutâneas, ou seja, urticárias, doenças de pele, enxaqueca, quadros psiquiátricos, tonturas, vertigens e uma série de outras condições que podem ser exacerbadas. Por exemplo, um paciente às vezes que tem esquizofrenia, ele pode piorar em virtude disso. Uma pessoa que tem transtorno da desatenção e da hiperatividade também pode ter uma piora significativa em virtude dessa sensibilidade. Não existe nenhum tipo de exame no momento que diagnostique a sensibilidade ao glúten, ao contrário da doença celíaca, que existem exames, e também da alergia imunomediada ao trigo. Essa sensibilidade ao glúten ela é diagnosticada clinicamente e quando você faz um teste de exclusão de glúten ou muitas vezes uma sobrecarga de glúten. A sobrecarga vai piorar a sintomatologia do paciente e a exclusão do glúten vai melhorar esse paciente. A estatística aproximada é de 1 para 100, ou seja, 1% da população mundial ou mais possuem essa sensibilidade. Foi um prazer em falar com os senhores.